Fala, gênios! Sejam bem-vindos ao canal do Fábrica de Gênios e o canal do Ciatem. Nesta aula, nós vamos aprender como utilizar dados que veio de uma base de dados no formato CSV e no formato TXT, beleza? E aí vamos montar um dashboard bem legal sobre dados de pacientes ao redor de todo o mundo. Vamos nessa? Pessoal, eu queria reforçar que algumas aulas que estão sendo gravadas pela Fábrica de Gênios, eles são do curso Power BI aplicado à saúde, que é um curso oferecido pelo Fábrica de Gênios em apoio do Ciatem da Universidade Federal do Piauí, para os profissionais da saúde, certo? Que estão lutando aí pela gente contra essa doença aí, né? Na linha de frente mesmo. Então é uma forma de agradecimento para todo mundo aí, para todo esse pessoal. E quem ganha também são todas as pessoas, né, a comunidade em si, que podem estar assistindo esse vídeo, essas aulas, né, de forma livre, né? Então, quero agradecer a todos pela atenção. Então, se der, já deixa o like aí, comenta, curte, se inscreve nos dois canais e vamos nessa. Outra informação que eu queria dar é que todas as bases de dados que a gente usa nos nossos vídeos estão na descrição. Você tem um link lá do Drive que tem todas as bases de dados, exemplos e tudo mais. E a galera que está acompanhando pelo Fábrica de Gênios, a gente tem a hashtag 100 dias Power BI com FG. Então você pode acompanhar essa hashtag aí pelo nosso site do Fábrica de Gênios, que também está aqui na descrição, para entender como é que é esse projeto. Que na verdade é um projeto para que você possa aprender o Power BI definitivamente de forma prática, legal e free, beleza? Então vamos nessa. Na aula de hoje, nós vamos fazer esse dashboard que vocês estão vendo aí, certo? É um dashboard bem simples, só que ele está utilizando dados de arquivos CSV e TXT, como eu mencionei no começo. Então, para demonstrar o que nós vamos fazer, nós temos uma base de dados com 1000 pessoas, certo? São 1000 pacientes. E aí a gente tem aqui um filtro dos infectados, certo? Que aí ele marca aqui no mapa. E os não infectados, beleza? Então, de 1000 pacientes, 494 eles não são infectados. Já 506 são infectados. Até tem um errinho aqui que a gente vai corrigir. E também tem aqui o sexo, né? Eu posso ver isso por sexo feminino ou masculino. E temos também uma coisa bem legal, que é utilizar o avatar. Isso aqui é como se fosse a foto, né, dos pacientes. Então eu posso ver aqui por paciente, seleciono o que eu quero. E aí ele marca aqui no mapa, né, se esse paciente é do sexo masculino, infectado, e a quantidade é 1, né? E aí marca o endereço dele, a latitude e longitude corretinha. Beleza? Vamos lá montar? Primeiramente, a base de dados CSV. A base de dados CSV eu montei no Mocaho, que é um site, certo? É um gerador de dados realístico, aleatórios. Você diz o que você quer e aí o Mocaho vai gerar para você. Lembrando, como eu estou utilizando uma conta grátis, a única limitação que ele me traz aqui é de 1000 dados. Então você só pode ter 1000 linhas. Até aí você consegue gerar tranquilamente. Outra coisa legal, você consegue gerar CSV, JSON, SQL, Firebase, Excel e entre outras coisas. Então vamos montar aqui a nossa base de dados. Por padrão ele vai trazer um ID, né, que é o primeiro campo lá, o campo de código, a gente vai até deixar ele. First name, né, então a gente vai deixar aqui nome e o sobrenome. Vamos deixar esses campos. E-mail não precisa. Nesse caso aqui a gente vai pegar o avatar ou foto. Para a gente alterar aqui o tipo, né, que está um tipo de e-mail, você clica aqui que ele vai aparecer uma outra janela com diversos tipos que você pode pegar. Então nesse caso aqui eu vou pegar o personal e aí a gente tem aqui o avatar, que ele vai te dar um link de uma imagem na internet, né? Isso aí aleatoriamente. Você escolhe o tamanho, que é o size. Aí aqui a gente tem que ele é randômico. E é isso, ele vai gerar aqui uma URL de uma imagem na internet, que aí vai ser a foto do nosso paciente. Vamos pegar aqui também o gênero, né, que é o sexo, é gender mesmo. Vamos pegar também a latitude, que é a localização dele. A latitude, ela fica em localização, a gente tem a latitude e a longitude, perfeito? Então eu vou pegar aqui a latitude, vamos adicionar mais um campo, longitude, e vamos, né, alterar aqui o tipo. E por fim, nós vamos pegar um campo chamado COVID-19. Esse campo aqui a gente vai adicionar aqui, né, atribuir um campo booleano. Então, se você não
achou aqui em nenhum lugar, você bota aqui em AL, que ele traz todos. E aqui no campo de pesquisa você bota aí, ó, e ele já pesquisou. Um booleano, ele vai ser um campo true ou false. Traduzindo, ou vai ser verdadeiro ou falso. No nosso caso, se ele é contaminado ou não. Depois que você monta a sua base de dados, nós vamos deixar aqui em 1000, é um arquivo CSV. Você tem as opções aqui embaixo, preview, que aí você tem uma pré-visualização dele, ó, certo? Isso aqui é na tabela. Mas o arquivo CSV, ele é assim. O arquivo CSV, ele pode ser separado por vírgula ou por ponto e vírgula. O que importa é que ele vai ter sempre um delimitador para a gente poder, de fato, delimitar os dados, né? Ou seja, separar os dados. Nesse caso, um arquivo CSV, ele é como se fosse um arquivo de texto, onde você tem as linhas e, em vez de ter colunas, os dados eles são separados por esse delimitador, né? Então, essa é a diferença. Mas, de fato, ele é como se fosse um arquivo TXT mesmo, beleza? Então, vou fechar aqui e vou fazer o download dessa minha base de dados. Então, pessoal, eu renomeei para Mock Data 2, porque eu já tinha uma aqui, né? Eu já tenho aqui o que eu tinha feito antes, né? Daquele que eu mostrei para vocês. E aí, eu gerei essa nova base de dados. Antes, para a gente poder entender, né? Eu já estou com minha base de dados CSV. Agora eu preciso montar o meu TXT. Para essa atividade, eu vou abrir aqui meu arquivo CSV e olha só. Ele vai abrir no Excel, né? Se você não tiver Excel, pode ser que ele abra em algum programa de planilhas ou então talvez num programa de texto mesmo. O que ele vai ter, né? Código, o nome da pessoa, o sobrenome, uma foto dele, o sexo, latitude e longitude para localização e se ele tem Covid ou não. A gente vai fazer o seguinte, como se ele tem Covid ou não é true ou false, nós vamos alterar isso daí para tem ou não tem, certo? E vamos relacionar isso com uma outra tabela que, se for tem, infectado. Se não tem, não infectado. Em resumo, a gente vai fazer esse relacionamento. Só que infectado e não infectado, ele não tem aqui na minha base de dados. Eu poderia só alterar em vez de true ou false, mas para nível didático, eu vou criar um arquivo TXT aqui. Eu vou até chamar ele de descrição. Só que eu vou botar 2 porque eu já tinha um, né? Como eu mencionei. E aí no meu arquivo TXT nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro fazer o cabeçalho. Nesse caso aqui vai ser COVID-19. Beleza? Isso aqui é o que? Tem ou não tem. Que no caso a gente vai substituir lá na outra tabela onde tem true ou false. E aí a segunda coluna, né? Eu vou apertar um tab, certo? O tab para a gente dar um espaçamento, né? Uma tabulação entre aquele primeiro valor para o segundo, beleza? Essa formatação é que o Power BI vai identificar como colunas separadas. Que eu poderia utilizar só um espaço ou então um tab mesmo. Então o que eu vou fazer agora? Eu fiz um tab. E aí eu vou botar aqui a descrição de fato, né? Aí, na linha de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Tab. E vou botar aqui infectado. E na linha de baixo a mesma coisa. Tab. Não infectado. Pronto. O meu arquivo TXT vai ter isso. A ideia é que você entenda mesmo como eu monto uma fonte de dados de um TXT e como é que a gente vai abrir ele no Power BI. Então eu vou salvar aqui e vamos abrir o nosso Power BI. Power BI aberto. Eu vou fechar a tela de boas-vindas e nós vamos em obter dados. Pronto, estou em obter dados. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer o nosso arquivo texto, né? Nosso arquivo CSV, beleza? Onde tem texto ou CSV. Conectar. E aí nós vamos conectar primeiro ao nosso arquivo CSV, que é o Mock Data 2. Abrir, pronto. Ele já abriu aqui. Então, primeira coisa, a origem do arquivo, ele já detectou que é do tipo europeu, né? Se fosse brasileiro, com acentuação, C cedilha, aí você teria que alterar o Unicode aqui para UTF-8. Eu já posso até alterar, beleza? Ele não vai mudar quase que nada aqui para mim. Beleza? Mas por questão mesmo de padrão é bom você deixar o TF8, que se tiver acentuação ele já vai personalizar isso daí para você. Automaticamente ele já pegou o delimitador que era vírgula, então dá para ver que ele separou bem, ó, código, nome, sobrenome, foto e tudo mais.
E ele fez tudo isso com base nas primeiras 200 linhas, certo? Então, eu vou em transformar, porque a gente precisa alterar esse true e false aqui para tem ou não tem. Lembrando que a nossa base de dados ele tem 1000 registros, então eu não vou ficar olhando um por um para ver se tem erro, essas coisas, né? Porque eu já imagino que não tenha. Mas se tivesse, a gente já poderia se prevenir, né? Como não tem nenhuma coluna vazia e não sei se tem linhas vazias, a gente vai fazer o seguinte: seleciona o primeiro, a primeira coluna, segura Shift e seleciona a última. Ou então, simplesmente, então você vai fazer o seguinte: Ctrl A para selecionar tudo que vier. E aí você vai fazer o seguinte, ó, remover linhas em branco, beleza? Botão direito, remover outras colunas. Então isso aqui já é uma tratativa que a gente já está fazendo, essas duas etapas, já é uma tratativa. Se vier algum dado a mais futuramente, ele já vai excluir, beleza? Tanto linhas vazias como outras colunas que vierem pela frente. Melhor prevenir do que remediar, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui nessa base de dados? Dá para ver que ele detectou os tipos de cada coluna automaticamente. Em qual etapa? Bora ver lá do começo. Primeiro ele pega a fonte, adiciona o cabeçalho e altera o tipo de todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou remover essa etapa. Excluir. Por quê? Vou deixar todo mundo texto, eu vou lá para a última etapa e eu mesmo vou alterar o tipo de cada etapa. É até uma forma mesmo de você praticar. Mas eu vou já explicar o porquê que eu vou fazer isso. Como a latitude e longitude ele está no padrão americano, europeu, né? Esse ponto aqui, para eles, é como se fosse a vírgula para nós. No caso, como o Power BI, o nosso, está configurado para o Brasil, ele vai identificar esse ponto como milhar. Então aqui ele vai entender que é 8 pontos de milhar, não vírgula, certo? Então se eu não tivesse alterado esse tipo, ele iria identificar isso como 8 milhões ou 8 trilhões, eu não sei. Mas ele iria identificar assim, e não a vírgula. Então a gente precisa fazer essa tratativa em especial, basta você observar, certo? Quando você trouxer os seus dados, você já observa. Se ele veio com ponto, você tem que fazer isso aqui, beleza? Se ele veio com vírgula, ótimo, não precisa fazer, deixa os tipos lá, bacaninha. Então, como eles são texto, lembrando, são textos. Se fosse inteiro ou numérico, decimal, enfim, não daria certo fazer isso. Então, como é texto, eu vou aqui, botão direito, substituir valores. E o valor que eu vou localizar é quem? É o ponto. E o valor que eu vou substituir ele é a vírgula. Ok. E olha só, já substituí pela vírgula. A mesma coisa eu faço em longitude. Então, botão direito, substituir valores, o ponto pela vírgula. Ok. E substituiu. Agora sim, eu posso vir aqui e alterar o tipo dele para decimal. A mesma coisa para longitude. Perfeito? Código, tá texto, tá ok. Nome e sobrenome. Professor, eu queria junto. Então vamos lá. Seleciona os dois segurando o Shift. Botão direito. Mesclar colunas. Então ele vai ter algum separador? Vai. Um espaço. E o nome da coluna vai ser nome completo. Ok. E olha só. Ele mesclou as duas colunas. A minha foto vamos deixar texto. Sexo. Vamos lá. Botão direito. Substituir valores. Eu vou trocar o male por M, né, de masculino. E a mesma coisa, eu vou botão direito, substituir valores, family por feminino. E a gente tem agora uma linguística, né, que a gente entenda, né, que fique mais visualmente legal. Agora aqui o Covid-19 nós vamos alterar também, ó, substituir valores. Nós vamos alterar o true para tem, só para níveis didáticos, né? Nós vamos alterar, lembrando que não significa isso, certo? O true é verdadeiro e false é falso. Eu estou substituindo por uma linguagem
em português, né, que a gente possa fazer o relacionamento. Botão direito, substituir valores. Eu vou substituir o false por não tem. Em resumo, é só isso, certo? Tem e não tem, para a gente poder fazer o relacionamento. Vou alterar essa base de dados para pacientes. Antes de eu fechar e atribuir, eu vou nova fonte, para a gente trazer nossa fonte TXT, beleza? Então vamos aqui de novo, ó, texto, conectar, e vamos trazer descrição 2, que foi aquele TXT que a gente fez. Olha só que legal, ó. De novo, ó, padrão europeu, ó, tá vendo? Ó, não traz acentuação, então você tem que alterar para UTF-8, que aí ele altera para o padrão português com acento. O delimitador dele foi o tab, né, que a gente deu, que ele chama de tabulação. E a mesma coisa aqui, né, a gente vai clicar em OK. E a única coisa que a gente vai fazer aqui, ó, no nosso menuzinho aqui da tabela, nós vamos usar a primeira linha como cabeçalho. O cabeçalho da minha coluna COVID-19 vai aqui para cima. E quais são os dados? Tem e não tem, para a gente relacionar com a outra tabela. E a descrição é se ele é infectado ou não. Eu vou alterar também aqui para descrição, para ficar mais visualmente elegante aqui para a gente no Power BI. E vamos fechar e aplicar. Nesse momento ele está fazendo o processo L do ETL, né? A gente já fez o E, que foi o que? Extrair os dados do CSV e do TXT. Fizemos o T, que foi a tratativa disso tudo. E agora o L, que é o load, ou seja, estamos carregando data warehouse. Na modelagem, ele já detectou que as duas tabelas se relacionam por causa da tabela COVID-19, que ele tem o mesmo nome ali. Se não tivesse, né, nesse caso aqui eu posso excluir esse relacionamento e posso fazer eu mesmo, né? Então basta você selecionar aqui, ó, o COVID-19, clica, segura e arrasta até para cima, ó, do COVID-19 da outra tabela. E aí, ó, eles estão relacionados. Aqui em dados a gente consegue visualizar os nossos pacientes e nossa descrição. E no visual, nós vamos fazer aqui, nós vamos usar um mapa, né? Aqui no mapa, o que eu vou pegar? De paciente, eu vou pegar a latitude e vou, ó, clica, segura e arrasta e joga aqui, ó, para latitude. Lembrando que esse aqui são os campos do meu mapa. E a longitude, eu vou carregar aqui para longitude. E ele já carregou no mapa lá as localizações, né? Agora eu vou pegar a descrição, ó, da outra tabela, eu vou pegar o campo descrição e trazer para a legenda. Olha só, no mesmo visual eu estou filtrando a latitude e longitude dos pacientes por infectado ou não infectado, que é o que? É a descrição que está em outra tabela. Então eu já estou fazendo esse relacionamento da descrição por latitude e longitude. Fechou? Então nosso visual ele ficou show de bola. Agora vamos fazer os filtros, né? Então eu vou fazer um filtro aqui por descrição, que ele é um segmentador de dados. Fazer ele aqui em cima, ó. Segmentador de dados. Nós vamos em formato geral e alterar aqui a orientação dele para horizontal, que ele vira um botão, né? A mesma coisa eu vou fazer para sexo, né? Segmentador de dados, formato geral e vamos alterar para horizontal. E aí, ó, a gente agora tem um botão para a gente fazer os filtros. Eu quero só os infectados. Eu quero só os não infectados, né? Eu quero os não infectados do sexo feminino, do sexo masculino. Aí você desmarca se você quiser todos, né? Então fica bem elegante isso aí, né? Agora vamos plotar os avatares, né? Para a gente ver os pacientes. Então eu vou pegar aqui a foto. Olha só, o que ele vai trazer? Ele traz, na verdade, são a URL dessa imagem na internet. Lembrando, no Power BI você tem que ter internet, porque ele vai acessar a internet para pegar a imagem. A única alteração que a gente tem que fazer para ele de fato fazer isso é aqui em dados, você seleciona a tabela pacientes, foto, e aí, ó, você vai alterar aqui a categoria do dado. Nesse caso aqui, a minha categoria é uma URL de imagem. Ele vai fazer a atualização rapidinho. E aí, quando a gente voltar para o visual, ó, ele já carregou
as imagens, né, que ele foi na internet e trouxe. E aí eu posso fazer a mesma coisa, né, segmentador de dados, geral, e altero para horizontal. Então a gente tem agora uma visualização, né, em formato de botão da foto dos meus pacientes, perfeito? Para concluir tudo, eu vou fazer o que? Uma medida que a gente já viu, né, do totalizador, quantidade, né, de pacientes. Então seleciono aqui a minha tabela pacientes e vamos fazer uma nova medida. Essa medida vai ser uma função DAX que vai contar a quantidade de pacientes e vai me retornar o total. Então vamos lá. Quantidade de pacientes, count, ou seja, eu vou contar alguma coisa. Nesse caso aqui eu vou contar pacientes, código, que ele nunca vai se repetir, perfeito? Então aperta Enter e ele gera essa medida aqui para mim na tabela pacientes. Seleciona a tabela e ele vai trazer aqui no formato de coluna, né? Um visual de coluna. Vamos alterar isso aqui para um cartão, né? E o cartão vai me mostrar o total de pacientes que eu tenho na minha base de dados, ou seja, que eu estou filtrando agora. Nesse caso eu não tenho filtro nenhum. Se eu selecionar algum paciente aqui pela foto, olha lá, ele já me atualiza para o mapa aponta para onde ele mora, e aqui o sexo também já faz o filtro, né? Então, se eu tirar aqui esse paciente, olha só, eu posso filtrar só por infectados e o totalizador ele já vai contar. Ele vai contar quantos pacientes infectados tem e me mostrar. Não infectados, e ele já contou também, do sexo feminino. 231 do sexo feminino e 245 do sexo masculino. Perfeito? Então, pessoal, é isso. A gente viu sobre como visualizar os dados no mapa, como trazer fotos, né, de pessoas e plotar aqui no nosso visual e transformar isso num menuzinho, né, que eu posso clicar. A gente viu o filtro de novo, né, filtro para descrição e sexo. E a gente viu novamente como fazer uma medida usando função DAX para a gente calcular, né, contar quantos pacientes a gente tem selecionados. Perfeito? Então é isso. Espero que tenham gostado, tenham aprendido como utilizar uma fonte de dados do arquivo CSV e do arquivo TXT. E com isso a gente formar um visualzinho bem bacana utilizando várias coisas bem legais e inovadoras. Perfeito? Então, pessoal, se você gostou, deixa seu like, se inscreve nos nossos canais, no canal do Ciatem, no canal do Fábrica de Gênios e compartilha para todo mundo, divulga, posta, bota o hashtag e vamos lá, vamos que vamos. Valeu!